E agora, em setembro, é comemorado o Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos, que é um ato bem importante, né, para salvar vidas e ajudar o próximo. Aqui comigo está a doutora Cristina Garrido, que é coordenadora do Banco de Olhos, que é um local que é muito importante, que tem grande demanda, né, na doação de retina lá. De córnea, e que ajuda os pacientes, que está aqui com a gente também um paciente que vai contar a sua história para a gente. E, doutora, como está a programação para o Setembro Verde? Está iniciando ainda, né? Como está a participação do hospital onde a senhora trabalha, o Adriano Dia 2, agora teve abertura no Hospital Adriano Jorge, que é o hospital que abriga o Banco de Olhos do governo. O Banco de Olhos do Amazonas, o BOA, até o nome é bom, né? Então, o Banco de Olhos do Amazonas, ele existe na sede do Hospital Adriano Jorge, aqui na Cachoeirinha, mas a equipe atuante, vai aqui o nosso agradecimento também a essa equipe maravilhosa, fica 24 horas no ML, juntamente com a equipe do próprio ML, tá? Que é bem parceira, fazendo a entrevista, né, como a gente chama, fazendo a abordagem, conversando com os familiares num momento tão difícil que é o momento da morte. Então, o trabalho do banco é esse. O laboratório fica no Hospital Adriano Jorge. Que laboratório? Onde as córneas que são avaliadas ficam numa geladeira apropriada para serem, então, distribuídas para os pacientes que tanto precisam voltar a enxergar. E a equipe que conversa com os familiares na hora do óbito fica no ML 24 horas, de segunda a segunda, direto, mas de lá também se deslocam até outros hospitais. A doação é tão simples. Em vida você tem que manifestar. O dia que eu for, diga que eu sou um doador, porque a família é que vai responder por você, tá? Teu esposo, teus filhos, teus familiares. Mas a retirada também é rápida e simples. Pode ser feito até na casa do paciente, viu, gente? Não causa nenhuma alteração também no rosto, né? Não muda nada, tá? A maior captação do Banco de Olhos é no ML, porque é onde nós temos equipe 24 horas e onde, assim, a gente fala infelizmente, porque é onde mais tem óbitos rápidos de pacientes, pessoas jovens, por uma queda, um acidente, enfim, que tiveram sua vida, né, retirada de uma forma súbita. Então, eram pessoas saudáveis, que rapidamente morreram. Então, são córneas de qualidades, assim, excelentes, perfeitas, e que vão para olhos de pessoas que voltam realmente a enxergar, que podem voltar a trabalhar, reinserir na sociedade. Então, esse mês é um mês, assim, de muito agradecimento, tá? E a gente fica muito satisfeito de poder falar que em 2004, quando o Banco de Olhos inaugurou, a fila de espera era de 1.820 pessoas. E hoje é de 100. Tá? Então, o nosso muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa, mas em especial aos familiares das pessoas que faleceram e que souberam transformar esse momento de dor, que é a morte, num gesto de amor, dizendo sim, eu quero ajudar alguém da fila a voltar a enxergar. Assim, eu quero ajudar. Eu acho que eu cresci ouvindo uma frase que, quando a gente é criança, a gente ouve e vai ficando. Mas aí, com o tempo, você vai entendendo. Eu sempre escutava falar, ninguém é feliz se não faz outra pessoa feliz. E é verdade. Então, a gente que é da área de saúde, não tem felicidade maior para uma equipe envolvida do que você saber que está fazendo outras pessoas felizes, que está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Existem muitas dúvidas sobre a doação de órgão, né? Mas as pessoas acabam esquecendo que a morte de alguém pode salvar a vida de várias pessoas, né? De mais de uma pessoa, não é Sim. só a córnea que vai trazer esse benefício, que vai trazer uma pessoa de volta à vida, né? Sabe que uma doação já resultou em ajuda a 6 pessoas de uma só vez. É muito tá? importante, né? Isso aí é fantástico. Então, um paciente falecido já doou os 2 globos oculares, a família quis doar tudo, tá? Isso também pode acontecer. E cada córnea vai para um paciente. Então, uma córnea vai para você, uma córnea vai para ele, e um pedacinho de branco de olho vai para um e um pedacinho para outro. Mas pedacinho de branco de olho para quê? Tem pessoas na fila que precisam também da esclera, que é o branco do olho. Tem crianças que precisaram retirar o olho todo, porque senão o tumor maligno que estava naquele olho poderia disseminar para o corpo. Ou pacientes com artrite reumatoide, tá? Que é uma doença imunológica, que pode atacar a articulação, e o olho também afina e perfura o olho. Quem vai ajudar a recuperar aquela perfuração? Tem que ser um branquinho de olho igual, mas de quem? De um vivo? Não, de alguém que faleceu. E se você não faz essa retirada,
o tecido ocular ele vai se desintegrando, tá? Vai perdendo a vida depois de 6 horas, 10 horas, o tecido já... Né, é que nem um olho de peixe que você vai, às vezes, né, quem já não foi à feira comprar peixe? Se você deixa passar 6 horas de relógio, ele vai desfazendo, vai perdendo o brilho. O nosso é igual. E é como você falou, tira e não parece que tocou, gente. Tá? Doando só a película, tá? Que aqui, olha, tem uma córnea aqui. Nós temos aqui um exemplo que a doutora trouxe pra gente de quando tem a córnea danificada, né? Quando necessita de... Tá, no caso do Flávio, ele vai falar, ele fez um transplante, né, Flávio, há 22 anos atrás, mas no esporte, praticando esporte, alguém machucou o olho dele com o dedo e a córnea então ficou opaca, branca, perdeu a transparência. E aí precisou ser trocada por outra córnea, tá, totalmente transparente, doada por alguém, tá, que faleceu, cuja família soube dizer sim, eu quero ajudar. Tá? Só que na época ele precisou fazer em Belo Horizonte, né, há 22 anos atrás. E agora, assim, para satisfação de todos, ele vai falar, ele fez esse transplante já aqui. Tá? Recentemente o Flávio fez essa cirurgia novamente, né? Fez esse transplante, a senhora pode apresentar o seu paciente para todo mundo saber qual foi o caso dele. Tá, um transplantado lindíssimo, e todo transplantado é mais bonito, ninguém sabe por quê. É, porque ele vive 2 vezes, a gente fala brincando, quando eu escuto alguém falar, puxa, tem tempo para tudo, só não tem para morte, eu falo, tem sim, até para morte. Se você morre e doa, você continua vivo em alguém. Então, eu falo que o Flávio é muito mais bonito depois que ele transplantou. Acho que porque ele tem vida dupla, tá igual o gato, né? Tem 7 vidas, o Flávio tem mais uma. Verdade. Sim. Bem, eu fiz o transplante pela segunda vez, está com mais ou menos uns 12 a 13 dias. Né? Então, está bem recente o transplante que foi feito, né? E na época que eu fiz o primeiro transplante, isso foi mais ou menos uns 22 anos atrás, aqui em Manaus não existia banco de olhos. E não existia nem a expectativa de se ter um banco de olhos aqui em Manaus. Ou seja, quem precisasse fazer um transplante tinha que ir para fora. Né? No meu caso, eu fui para Belo Horizonte, quer dizer, você fica longe da família e fica aguardando. Tem a despesa de hotel, de alimentação, né? E você fica aguardando a córnea, né? Então eu fui para Belo Horizonte, consegui fazer o transplante em Belo Horizonte, isso há 22 anos atrás. E em dezembro, mais ou menos, acho que dia 15 de dezembro, eu resolvi voltar a treinar jiu-jitsu e, para minha infelicidade, um companheiro do treino me deu uma dedada no olho. Aí eu vim a perder o transplante, por isso que eu precisei refazer o transplante. E quando existe essa necessidade de fazer um transplante de córnea, aqui na nossa região tem um grande índice, né? Por causa mesmo do rio, que as pessoas tomam banho, tem infecção por bactérias, né? A gente sabe desses casos. Além desses, quais outros casos são necessários o transplante por alguma danificação na córnea? O Flávio tinha ceratocone, então a gente fala assim que são os melhores resultados de cirurgia, porque não era infecção, não estava perfurado, teve um trauma, lógico, tá? Mas era um olho que estava relativamente calmo, então resultado maravilhoso, tá? Os pacientes que chegam na fila com infecções graves, perfurados, por uso inadequado de lente, cuidado aí, tá? Quem usa lente, que dorme com lente, não é para dormir com lente, troque na validade e use aquele líquido apropriado. Não use soro fisiológico, aqueles para inalação de garrafinha, não use. Esse soro é o grande problema, é o né? grande vilão. Bactéria. Tá? Ele traz até, às vezes até pior que bactéria, ele traz ameba, tá? Que é o pior micro-organismo que alguém pode ter no olho. Por quê? Perfura a córnea. O paciente transplanta, volta no transplante, como a gente fala de uma maneira simplificada, come o transplante, você troca a segunda vez, come o segundo, às vezes come o terceiro e você tem que tirar o olho fora. É muito grave, então não brinquem com lente de contato, nada de comprar lente de contato em rua sem orientação, veja o tamanho certo da lente para o seu olho, se seu olho tem lágrima suficiente, se não é um olho ressecado, existe lente para cada olho, gente, não é assim, bota, né, do vai, não é assim, tá? Então, cuidado. E hoje a gente consegue aqui em Manaus fazer o que se faz num grande centro. Se o paciente chega com uma infecção, ele consegue colher essa úlcera, identificar qual é o micro-organismo, né, saber qual que é o bichinho que contaminou, colocar uma cola na perfuração e, se for preciso, receber uma córnea no mesmo dia, tá? Então, hoje, se tiver um paciente perfurado, nós aqui no Amazonas já temos condições de dar uma córnea, tá? O banco de olhos do governo, né? O banco é público,
e o banco oferece uma córnea no mesmo dia. Nunca tivemos um olho perfurado que perdesse o olho por não ter a córnea. Então a gente consegue fazer hoje aqui o que se faz no grande centro. Que bom, né? Que bom que tem essa opção para a população. E eu tive a oportunidade de conhecer o Banco de Olhos, conheci os pacientes, né? Eu sei que a senhora tem grande orgulho dessas cirurgias que a senhora faz, desses olhos que a senhora mostra com muito carinho. É uma equipe que faz essas cirurgias, tá? É, acaba claro. que eu fico mais em As suas contato, mãos estão lá também, contato né? com o banco, né, com a captação e tudo, mas é uma equipe maravilhosa, vai aqui nosso agradecimento, tá? Toda a equipe transplantadora, são vários médicos, se eu for citar de um por um, tem a equipe do Instituto, Dr. Jacó, Dr. Marco Cohen, Rose, Felipe Guaraná, vários, tá? Se eu for enumerá-los aqui, mas, nossa, muito obrigado, porque bom é ter a córnea e ter bons profissionais operando e ter todo o sistema funcionando. Não adiantaria nada ter tanta córnea com maus profissionais. Então, os cirurgiões são maravilhosos, a equipe funciona e as córneas têm a qualidade lá, tá? E principalmente a consciência das pessoas hoje em dia, né? Sim, em doar, Flávio. porque se não houvesse a doação, nada disso estaria É para acontecendo isso que o hoje. Setembro Verde faz essas campanhas, Justamente. né? Sim. Para incentivar a população, Tirar esse pra medo da conscientizar, deformação, né? que é uma coisa que existe, a gente não sabe por que aquela coisa do filme de terror que o olho pula fora, gente do céu. Isso não existe. Não fica fundo, igual. não fica nada, não, né? Não. Tá aí. Posso até tirar aqui o óculos, se a câmera puder dar uma olhada, tá Esses normal olhos meu verdes olho, lindos. entendeu? Lógico, incomoda um pouco a claridade, por isso que eu estou de óculos escuros. É recente a cirurgia, né? Precisa Tem desse 12 óculos dias. para proteger da Isso. E a sensibilidade. claridade incomoda um pouco, mas Tu o percebe olho já a visão um pouco está mais normal. clara. A visão está mais clara, está melhor para enxergar. Lógico, com dificuldade ainda, porque está recente, né? A córnea leva um certo tempo para se adaptar. Ainda está com os pontos ainda, né? Que como demora transplante relativamente. normal, É né? como Vai transplante precisar da normal. adaptação. Muita bondade dele ter ido fazer a revisão e de repente você vê aqui nesse bolo. Foi pego de surpresa, Que carona é né? essa, É, né? pego de surpresa, Flávio? né? Mas Que por um carona bom- é essa que por um para bom no meio do motivo, né? caminho, né? É bom que ele conte a história dele para sensibilizar as outras pessoas que estão aí em casa assistindo, tanto que podem passar por uma situação de precisar doar ou para receber mesmo, E né? quem quiser, o convite tá extensivo a todos. Dia 30 vai ter um culto. Todo ano tem um culto alusivo à doação de órgãos. Esse ano o culto, como foi ano passado, é dia 30 de setembro, às 19 horas, na Assembleia Legislativa, no auditório da Assembleia. Lá vão estar presentes os familiares das pessoas que doaram córnea, tá? Os pacientes que receberam, participando, lendo, e as pessoas que estão aguardando, que elas vão lá para ver se é real, tirar as dúvidas. É um momento Ficam curiosas e vão muito... participam desse É um culto, momento né? maravilhoso. Doutora, quem quiser conhecer o Banco de Olhos, saber como pode doar, pode participar mesmo do funcionamento ali do banco, como faz para conhecer esse espaço? Bem, o banco fica, a parte do laboratório, dentro do Hospital Adriano Jorge, tá? 24 horas, no ML também 24 horas. Então, quem quiser tirar qualquer dúvida, a central de transplante, que é quem coordena tanto a córnea quanto o rim, fígado e órgãos, também fica no Hospital Adriano Jorge. Então, a hora que vocês chegarem no hospital, eu posso estar passando o número? Pode, O fica à vontade. 3612-2489. Tá? 3612-2489 e tem o do ML também, tá? Então todos os serviços são 24 horas, quem quiser ir lá pessoalmente, trocar uma ideia. Às vezes a pessoa fala, eu posso entrar nessa fila porque eu queria fazer um transplante. Tem que ser o médico transplantador que tem que avaliar esse paciente, tá? Eu não posso chegar e falar, eu quero entrar na fila. Então, Fazer a recomendação, né? ele vai olhar e vai falar, olha, o seu caso dá para trocar essa córnea e você voltar a enxergar. Ou então, o dano no seu olho não foi só na córnea, chegou até o final do olho, até o nervo. Então, não vai ser a troca dessa membrana, desse tecido que vai fazer a diferença. Então, é importante que o médico oriente o paciente, se o caso é para transplante ou não, e só o médico pode colocar o seu paciente na fila, apesar de que o paciente é livre para migrar de médico. Então, às vezes, ele conheceu o teu pai, que é transplantador, e quer fazer com ele. Então, ele é livre, ele está na fila, mas ele pode entrar na fila através de mim, mas, de repente, ele gostou do atendimento do Flávio e ele prefere que o Flávio opere, não tem problema. Tá? Ele vai estar sempre na mão de ótimos cirurgiões. E você pode fazer a opção pelo transplante, ser doador em vida. Tem que declarar, né? Precisa tem que declarar declarar, para aí- as pessoas saberem, as famílias. Isso, porque muita gente pensa, não, só quando eu morrer, sim, só quando você morrer que você vai doar. Aí você pode optar por ser doador. Falar para a sua família, por isso que é importante a gente abertamente estar falando aqui, né, Flávio? Então, o dia que eu for, digam que eu sou um doador.
porque vão responder por nós. Inclusive, eles E colocam facilita. na carteira de identidade, doador de órgãos. A minha tem, doador de órgãos. Hoje a lei no país, eles assim já não obedecem, sabe, Flávio? O que conta é o consentimento. É ótimo, isso é maravilhoso, mas o que conta é o que a família vai informar. Então, por isso que é importante falar. Olha, eu quero dizer que eu sou doador, porque se eu sou, mas nunca manifestei, às vezes quando eu venho a óbito, a pessoa fala, não sei se ela era doadora, nunca falou, mas tem na carteira. Mas ela nunca falou. Quem vai resolver é a família. Mesmo que tenha na carteira, mesmo que tenha deixado por escrito, a palavra final ainda é da família. Então, é importantíssimo que a gente, sem medo, sem tabu, sem nada, manifeste. Né? O dia que eu for, diga que eu sou um doador. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela participação de vocês. Que bom que vocês vieram aqui esclarecer para o público como é uma doação de órgãos, como isso é importante para a população. Muito obrigada. A gente é que agradece, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então, o pessoal aí de casa fica atento, hein? Doação de órgãos é importante. Setembro Verde vai continuar a campanha para incentivar e para conscientizar todo mundo de como isso é necessário. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais Amazônia Agora para vocês.